Bom, gente, então vou tentar passar também o mais rápido possível aqui para também praticar um pouquinho, tentar hoje ainda praticar um pouquinho em cima dessa lista, tá? Primeira coisa, gente, quando a gente fala de equações, a gente tem que começar a falar dos monômios, tá? Esse nome talvez muitos de vocês não tenham visto ainda, não tenham ouvido, né? Mas um monômio nada mais é do que uma letrinha, tá? Uma letrinha ou um conjunto de letrinhas, né? Seguido com um número junto com ele ali, tá? Então aqui, por exemplo, eu botei no exemplo 3 monômios, né? Então cada um desses é um monômio, certo? Então monômio é só essa unidade aqui, que é o que a gente vai trabalhar muito nas equações, né? Aqui ainda, né, a gente não vai assim, ver casos de monômios mais complexos, assim, tem que... Eu até botei um exemplo aqui sobre o que vai acontecer, né? Mas quando tem que multiplicar x com y, né? Quando tem x com y misturado, assim, por enquanto a gente não vai ver isso, porque quando tem x e y, gente, né? Lembrando que a gente não consegue resolver numa equação só, quando tem duas letrinhas. A gente precisa de duas equações aí, né? E a gente faz um sistema de equações, tá? E isso, de novo, não dá tempo de a gente botar isso assim no meio com um dia inteiro só para isso, mas quando a gente fala lá de funções, a gente retoma essa matéria dos sistemas de equações, tá? Mas no geral, aqui para nós vai ser sempre uma letrinha só. E lembrando que a gente usa muito o x, né, gente? O x é porque é uma letra que na língua a gente usa pouco. Então a gente usa na matemática bastante para não confundir. Mas aí na lista vocês vão ver que tem de tudo que é letra aí, né? De novo, não importa qual é a letra, tá? O que importa é que letra com letra, tá? A gente junta sempre as letras que são iguais, tá? E o que a gente faz daí? A gente vai sempre somar os números que estão acompanhando essas letras. Então se eu tenho 2x mais 3x... 5x. Vocês entendem que eu estou somando o 2 com 3, né? Estou dizendo que isso então é 5x no final. Menos, aí é que é importante. Quando tem só uma letra solta assim, né? A gente considera que esse númerozinho que está aqui na frente é o 1, que é o termo neutro da multiplicação, né? Então, na verdade, se eu juntar todos esses três monômios aí de x, tenho 2x mais 3x, que é 5x, menos 1, que é 6x. Oi? Não, desculpa, 4. 2 mais 3 menos 1. Isso. E dá. Tá, vamos dizer assim, a gente não precisa escrever sempre dessa forma, tá? Mas só para entender que é isso que a gente está fazendo. Sim. A gente está juntando todos os números e no final ainda multiplicando por x, tá? Então isso dá 4x. No caso tem que isolar o x. Não, tá separado. Ah, já chegou na parte do isolar o x ainda, né? Mas depois sim. Mas primeiro está aprendendo só a juntar o x, tá? Aquela história de isolar o x é se fosse uma equação, mas aqui o professor ele só escreveu umas letras, ainda não chegou nesse ponto. Para ser uma equação precisa ter uma coisa muito importante, um sinalzinho aí fundamental. Beleza, aqui gente também serve, eu acho que é interessante notar que quando a gente escreve esse pontinho aqui, né, o que a gente está falando na verdade é 4 multiplicado por x, tá? Não vamos nunca esquecer disso, porque depois das equações a gente vai ter que se ligar que isso é uma multiplicação para fazer o inverso, que é a divisão, tá? Então isso aqui, ó, lembrando, é uma multiplicação. Tá? Beleza, lá em cima, 2x, agora 3x mais 2y. O que a gente faz com isso? Nada. Não, tem que fazer alguma coisa. Não, mas é isso aí. Gente, a gente tem um x ali, uma quantidade de x qualquer. E nesse ponto, eu não estou falando ainda nesses termos, né, gente? Mas a gente já pode pensar nisso assim, pensa que são 3 maçãs, né? Porque o x é uma quantidade que pode significar qualquer coisa, certo? Então são 3 maçãs mais 2 bananas. Entendeu? Não pode dizer que são 5 bananas maçãs, né? A gente poderia dizer o quê? Ah, não, são frutas, né? Ah, são 3 frutas e 2 frutas. Só que a gente estaria mudando, aí seria o mesmo x, vamos dizer assim, né? Porque se a gente chama o x de fruta, aí sim a gente faria 3x mais 2x. Mas aqui não, é 3x mais 2y, ou seja, x é uma coisa, y é outra. E a gente não junta por letras diferentes, tá? Que é o que eu botei aqui, só junto quando as letras são iguais, tá? Então isso aqui fica igual, tá? Fica assim. Por enquanto não tem o que fazer com isso, tá?
De novo, se fosse um sistema de equações, aí sim a gente poderia fazer alguma coisa. Mas beleza, a gente pode ter x e y, a gente pode juntar. Mas a gente só junta y com y e x com x. Então aqui eu tenho 2y menos esse y aqui, ó. Então é 2 menos 1, né? Que é 1y. E menos 3x mais 5x. Menos, não, 2x. Positivo, 2x. Você viu que era importante caber a aula lá de números negativos, né? Tá. Olha, gente, eu tenho menos 3 e eu estou somando 5. Pensem sempre, quando a dúvida, quando vir esse negócio de número negativo ficar na dúvida, pensa na reta, tá? Numérica. E o zero está no meio, os números negativos estão para esse lado, para vocês aí, né? Que estão me olhando aqui. Os números negativos estão para esse lado, os números positivos estão para esse lado. Então o menos 3 está aqui, eu vou somar 5, eu vou passar do zero e chegar no 2 positivo, né? Então isso aqui é mais 2x. Eu posso também ordenar e botar 2y menos y menos 3x Pode. mais 5x. Pode. Que daí fica mais, Isso aí. né? E de novo aqui, a gente não tem o que fazer. Y mais 2x, paramos aí. Tá? Aí, isso aqui é muito importante, gente. Tá? Você tem exercício assim, tá? Parece bastante, que é... Eu tenho um número agora que multiplica com parênteses, tá? E dentro das parênteses tem um x e tem um número também. A gente vai fazer a propriedade distributiva da 5 multiplicação. vezes x, 5x. Então a gente vai multiplicar... E 5 vezes 2, 10. Então fica 5x mais 10. Isso, então, ó, quando eu multiplico um número, eu só multiplico um número com número e número com letra, tá? Então aqui 5 vezes x. 5x. Desculpa, número com número e letra com letra, né? Vou mostrar o que significa isso. E depois 5 vezes 2, que é 10. 10. Então fica 5x. Tá? Então 5 vezes x é só 5x, fica assim. 5 vezes 2 é 10, fica assim. Tá? De novo, por enquanto aqui a gente não tem o que fazer. Tá. Tá? Só notar que tá faltando uma coisinha aqui, né? Muito importante nas equações, né? Um sinalzinho aí. Isso aqui já não tô. De igual? De Não igual. tô botando o sinal de igual aqui, né? Porque não é uma equação ainda, mas aqui, tá? Tá. Por enquanto, Aí aqui, estou multiplicando 2 vezes x vezes 3 vezes y. O que eu posso fazer aqui é multiplicar esse 2 com esse 3 aqui, ó. Tá? 2 vezes 3 dá 6. E vou deixar multiplicado pelo x e deixar multiplicado pelo y. Se eu posso fazer ou não? Não tem o que fazer. Hã? Se fica 6y ou 6x? Tanto faz, né? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então, se tu quer escrever 6y ou x, não tem problema nenhum. Por que tipo, ficou 6 vezes x? Por que não ficou 6x? Tá, mas quando eu boto o ponto aqui, né, é a mesma coisa que não botar nada, que eu tô botando sempre, né? Tô tentando esse cuidado aqui, eu não botei, ó. Mas lembrando que quando a gente não escreve nada, é um pontinho que tem implícito ali. Tá? Que é uma multiplicação. Sempre. Tá? Então, se eu só escrevo o número e o x, está implícito que é uma multiplicação. Vai elevando por y também, né? Hã? Vai elevando por y também, né? Sim. Então é mesmo que eu escrever 2x vezes 3y. Isso. Isso. Sim, física você já está trabalhando com velocidade, aceleração, distância, não? Mas começa com a segunda parte. Professor, Ah, por que o lá de cima fica daquele jeito mesmo esse aí mudou? Se é 2x vezes 3y normal? aqui? Não, lá em cima. Ah, Ali ficou assim normal. isso. Ali no de baixo que fez agora, a única diferença é que é multiplicação. Isso que muda tudo, é uma multiplicação aqui, né? Quando eu estou somando, ó, eu não, ó, porque a regra é que eu só consigo somar e subtrair letras iguais. Multiplicação eu tenho mais liberdade, porque multiplicação eu posso multiplicar letras diferentes e eu posso multiplicar números quaisquer. Tá? Mas quando eu tenho só uma multiplicação assim, eu multiplico os números aqui, multiplico as letras, nesse caso são letras diferentes, eu deixo x e y ali. Assim mesmo. Tá? Aqui, ó, 5 vezes y vezes 4, agora ó, só tem uma letra, tenho 5, tenho vezes 4, 20y. Tá, vou botar um outro exemplo agora que eu pensei aqui, ó, que faltou, que seria 5x vezes 3x. Tá, agora eu estou multiplicando. Dá 15x ao quadrado. Perfeito, estou
multiplicando, então vou multiplicar número com número, tá? Então 5 vezes 3 aqui é 15. E eu poderia escrever isso ainda. Mas agora, ó, x vezes x, é um x, né? X vezes x, eu posso juntar. X vezes x, estou multiplicando, estou chamando uma coisa que eu não sei o que é ainda, x vezes ela mesma. A gente aprendeu lá que uma coisa vezes ela mesma é ela ao quadrado, né? Sim. Então isso aqui é 15 vezes x ao quadrado. Então a gente pode multiplicar as letras quando elas são iguais também. Tá? X vezes x ao quadrado, y vezes y ao quadrado. X vezes x é x ao cubo. Tá? Pessoal, muitas vezes o x, o y, ele representa coisas que a gente não conhece. Mas o que o Lourenço mostrou é que mesmo que a gente não sabe o que é o x, a gente consegue reduzir a equação de uma coisa mais simples. Por exemplo, naquele primeiro exemplo, 2x mais 3x menos 1x virou 4x. A gente ainda não sabe o que é x, mas é muito mais fácil trabalhar com 4x do que trabalhar com a primeira expressão que é muito mais comprida. Então na matemática tem muito isso. Mesmo que a gente não sabe com o que a gente está trabalhando, a gente consegue simplificar essas expressões. Esse é o poder da álgebra, que é isso que a gente está vendo, né, se chama álgebra. Bom, agora isso foi um preâmbulo só para deixar todo mundo, né, a par de como é que funcionam as letrinhas, como é que a gente junta letrinha com letrinha, porque eu vejo muito, né, gente fazendo este erro aqui, né, que é pegar, sei lá, 3x mais 2 e escrever 5x. Tá? Isso está errado, né? Porque eu não consigo juntar 3x com 2. 3x é uma coisa e 2 é outra. Se fosse 3x e 2x, isso junto dá 5x. É o primeiro exemplo lá. Tá? Então cuidado para esse erro aqui. Se eu tenho só uma letra mais um número, que nem esse pedaço aqui, ó, 5x mais 10, eu paro aqui. Não consigo mais juntar essas coisas. Isso não é 15x. Tá? Tô sentindo. Não, eu tô pensando além, assim. Tá. Se eu tivesse o sinal ali. Tá. Vamos pegar agora. Bom, gente, aí a gente entra no sinal de igualdade, tá? O sinal de igualdade tá aí na matemática, né? Dá para se dizer que é uma grande fonte de poder da matemática aqui. Porque com o sinal de igualdade, a gente consegue comparar, né, uma coisa com outra, dizendo que elas são iguais. E às vezes daí, né, eu vou saber quanto é uma coisa, mas eu não sei quanto é a outra. Mas se eu consigo dizer que elas são iguais, aí, evidentemente, né, se eu tiver só uma letra, eu consigo descobrir o valor daquela letra. Né, e aí fazendo todas aquelas operações que a gente conhece das equações. Mas, vamos começar assim, ó. Qual que é o princípio das equações, tá? Que eu não vou falar daquele jeito, gente, que eu não gosto. Porque eu já vou mostrar depois por que eu não falo desse jeito, porque isso eu acho que gera uma impressão errada, tá? Que é aquela didática que se usa, que é, na equação a gente passa as coisas para o outro lado. Ah, tá, com sinal invertido. Ó, com sinal invertido. Isso aí, tá? Isso é errado, Ai, tá? Não, mas é assim que se fala, né? A gente passa para o outro lado do sinal invertido, né? E eu vou mostrar que não é exatamente assim, tá? Porque daí isso gera um erro bem comum, tá? Que é passar um número trocando sinal, mas não era para trocar o sinal, tá? O princípio da equação é tudo que a gente faz de um lado, a gente tem que fazer do outro também. Enquanto a gente fizer a mesma operação dos dois lados, tá ok. Porque se eu estou fazendo uma coisa igual a outra, né? Porque aí eu adiciono 2 de um lado e adiciono 2 do outro, essas coisas permaneceram iguais, tá? Então vamos começar assim, eu tenho x aqui igual a 5, tá? Então tem uma quantidade tal, estou dizendo, essa quantidade é igual a 5, tá? Isso nem dá para chamar de uma equação, né? Eu estou dizendo já, x é igual a 5, tá? A equação a gente quer descobrir o valor do x, certo? Agora, se eu estou dizendo que tudo que eu fizer de um lado e eu fizer do outro, eu mantenho essa igualdade, então eu vou começar a fazer coisas aqui, né? Vou somar 2. Beleza, somei 2 dos dois lados. Continua sendo uma igualdade, correto? Uhum. E agora eu vou subtrair 4 dos dois lados. Fiz os dois lados
se manteve a igualdade, certo? Agora eu vou usar um pouco mais aqui e vou multiplicar todo esse lado da equação aqui por 3. E vou fazer a mesma coisa aqui. Vou multiplicar todo o lado da equação por 3. Bem, comecei com x igual a 5. Tudo que eu fiz de um lado, eu fiz do outro. Não tem nada especial nos números que eu usei aqui, só tirei da minha cabeça. A questão não interessa que número seja, né? Desde que eu faça os dois lados. Agora eu só vou fazer essas operações para ver o que acontece, né? Então aqui vai dar menos 2, então x menos 2 vezes 3 é igual a, vai dar 7 menos 4, 3, e 3 vezes 3, 9. Certo? E aí eu posso ainda multiplicar esse 3 aqui, né? Por esse x aqui, ó, multiplico aqui, dá 3x menos 6 igual a 9. Acho que era um 4 esse. Hã? Parece um 4 aqui. Ah, o meu 9 ele tem esse aqui? É 9 ou 4? O meu 9 ele é muito parecido com o 4. Olha, 8 anos eu não consigo mudar essa teclografia. Gente, tu não entendeu por que se mexe de um lado tem que mexer do outro? Alguém consegue dar um exemplo de uma igualdade que está errada? Uma igualdade falsa. Por exemplo, 2 igual a 3. Isso é verdade ou é mentira? Mentira. Mentira. 5 igual a 4. Mentira. 2 igual a 1 mais 1. Ah, sim. Verdade? 2 é igual a 2. Né? Então, o que acontece se eu tenho 2 igual a 1 mais 1, mas eu só multiplico por 2 do lado direito? Por exemplo, eu ia ter 2 igual a 4, isso é uma mentira. Tu sempre tem que mexer dos dois lados da equação, porque tu está dizendo isso aqui, senão tu está mentindo, entendeu? Se tu muda de um lado sem mexer no outro. É por isso que é tão importante esse símbolo. Isso, exatamente. Se a gente começa numa, como o senhor falou, né, numa igualdade, uma coisa que é verdadeira, 2 é igual a 2, isso é verdade, né? Se eu só modifico um lado aqui, né, se eu só somo um de um lado, agora eu não tenho uma verdade. Eu tenho que 2 é igual a 3. Por isso eu preciso sempre fazer as coisas nos dois lados, tá? Por que isso, gente? Eu não estou fazendo isso para mostrar, tá, e agora? Isso aqui é uma equação, né? Quando eu chego naquilo ali e eu não sei o valor de x, né? Porque eu só tenho isso aqui só, ao menos que você já seja muito bem treinado na matemática. Às vezes quando a gente já é bem treinado, já fez muita conta, a gente olha para isso e já tem uma noção, assim, acho que vai ser tanto. Tá? Vocês podem pensar, inclusive de forma bem, vamos dizer assim, não algébrica, eu diria, né? Não precisa pensar sempre em termos de letras, gente. Vocês podem pensar, o que essa equação está me dizendo? Eu tenho um número, eu não sei que número é. Eu sei que 3 vezes esse número, menos 6, dá 9. É isso que a equação está me dizendo. Então, às vezes, claro, nesse caso talvez até não seja tão fácil, mas às vezes é muito fácil só pensar, tá, mas que número é esse? E testando na tua cabeça, tá? Será que esse número é 2? Será que esse número é 3? Será que ele é 4? Será que ele é 5? Né? Porque a gente viu que a gente começou lá com x igual a 5. A gente sabe que se eu fizer 3 vezes 5 é 15, e 15 menos 6 dá 9. Né? Então, às vezes, pensar de forma mais concreta, né? Só de tentar ler a equação e entender tentar, vamos dizer, deduzir que número é esse, às vezes já resolve, tá? Mas se não cair desse jeito, né? Se não der desse jeito, a gente vai lá usar as técnicas, tá? O que eu vou fazer agora, gente? Vou fazer todo o processo reverso aqui, né? Porque a ideia é que se eu comecei no x igual a 5, eu fui fazendo operações até chegar aqui, para eu chegar no meu x agora, eu posso só fazer as operações contrárias e começar agora a ir da onde eu cheguei até atrás para chegar no meu x, supondo que eu não sabia, né? Sabe que x é igual a 5, certo? Então o que eu fiz lá, a minha última operação que eu fiz, né? Eu multipliquei por 3. Só que agora, como eu estou voltando atrás, eu preciso, ó, sempre usar o inverso. E é por isso que eu não gosto desse lance de passar para o outro lado com o sinal trocado. Porque o correto seria dizer passar para o outro lado com a operação inversa. Tá?
No caso da soma e da subtração, coincide que isso é passar com o sinal trocado. Mas no caso da multiplicação e da divisão, não. Tá? Eu vou mostrar depois que o menos 2, quando ele está multiplicando, você tem que passar o menos 2 dividindo. Não trocar o sinal e passar mais 2 dividindo. Pois é. Tá? Então é a operação inversa que a gente vai fazer. Então se eu comecei a última operação que eu fiz foi multiplicar por 3, eu vou dividir por 3. Tá? Então eu vou dividir por 3 nos dois lados aqui. Ó. Tá? Lembrando aqui, eu tenho uma subtração dividindo, eu vou dividir os dois termos aqui. Né? Então 3x dividido por 3. Eu vou escrever isso aqui. Menos 6 dividido por 3 igual a 9 dividido por 3. Quanto que é 3x dividido por 3? X. Ó, lembrando que a gente, quando multiplica e divide, ó, a gente divide um número com um número. Tá? Então aqui eu vou dividir o 3 pelo 3. E o x vou deixar quieto ali. Sim. 3 dividido por 3, o número dividido por ele mesmo é 1. Tá? Então isso aqui é x. 6 dividido por 3, 2. E 9 dividido por 3, 3. Tá? Beleza. Tá. Aqui, né, gente, dá pra ver já. É só jogar esses dois pro outro lado vai dar 5, tá? Mas eu vou fazer o caminho mais longo aqui, que é só voltando todas as operações que eu fiz mesmo. Só porque a última operação que eu fiz foi multiplicar por 3. Isso. Eu estou só voltando atrás, entendeu? Para provar que a gente volta lá pro começo mesmo. Professor, Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Voltando, letras com A e números com o outro, né? Se eu pegar o 6, passar, tipo, pro outro lado da vírgula, é positivo, fazer 9 mais 6, daí dá 3x igual a 15, daí fazer 15 vezes dividido por 3. isso. Perfeito. Só estou mostrando que eu vou pelo caminho mais longo. Tá? Claro, é isso aí. Quando eu estava aqui, era isso que era uma equação, podia só resolver pelo jeito mais curto aqui. Eu pensei exatamente assim, se a gente está falando de igualdade, eu poderia ficar com 3x de um lado e passar o 9, que é um número, para fazer a operação ali. O 9 não, 6, para fazer terminar a operação ali, porque também é outro número. Perfeito, isso aí. Tá? Só vou justamente fazer o caminho mais longo, que é voltar todas as operações que eu fiz. Eu fiz 3 operações, lembrando, né? Eu somei 2, eu subtraí 4 e multipliquei por 3. Então a última foi multiplicar por 3. Eu estou dividindo por 3 agora, voltei para cá. Eu tinha subtraído 4, né? Então eu vou somar 4 agora, tá? Então x menos 2 mais 4 igual a 3 mais 4. Eu tinha subtraído 4, né? Tá aqui, ó. Subtraído 4. Então aqui vai dar x menos 2 mais 4, né? Mais 2. E 3 mais 4 é 7. E a primeira operação que eu tinha feito era somar 2. Então agora eu vou subtrair 2, né? E agora subtraindo 2 dos dois lados. X mais 2 menos 2 igual a 7 menos 2. E aí agora mais 2 menos 2 dá 0 e x, 7 menos 2 é 5. O importante aqui perceber também é que não existe uma ordem errada para vocês fazerem isso. O Lourenço começou primeiro dividindo por 3 em ambos lados e depois fazendo a soma em ambos lados para chegar no x. Daí alguns de vocês sugeriram primeiro somar em ambos lados para depois fazer a divisão. E sempre que vocês fizerem a mesma operação de ambos lados, a igualdade vai se manter. Não tem como estragar a igualdade se vocês sempre fazerem a mesma operação de ambos lados. Então, na verdade, é o único jeito de vocês trabalhar uma equação e vocês errar na equação é quando vocês não fazem certo a mesma operação em ambos lados. Isso. Perfeito. Isso eu queria mostrar. Não importa o caminho que se tome. Vocês, claro, vocês pensaram desse jeito porque vocês já fizeram equações na vida de vocês, né? Vocês já tiveram essa noção, né? Mas se, sei lá, né, um alienígena pisa esse planeta que nunca teve contato com a matemática, ele poderia pensar dessa forma e iria chegar no mesmo resultado. Não é só pensar, não, tudo que eu fiz para chegar até aqui, agora eu vou fazer no reverso. E eu vou
voltar no meu ponto inicial. Tá? Mas, evidentemente, tem outros caminhos para chegar no mesmo lugar. Obviamente, aqui, né, a nossa equação inicial aqui, né, era 3x menos 6 igual a 9, lá, né? Ó, eu faria dessa forma também, né? Passaria esse menos 6, ó, e aí o que é isso aqui, né? Se esse menos 6 está subtraindo desse lado, eu vou somar desse lado, né? Então, 3x menos 6 mais 6. E vou fazer a mesma coisa do outro lado, 9 mais 6. Então, por isso que, didaticamente, a gente fala, esse menos 6 passa para o outro lado com o sinal trocado. Né? Isso vale, isso é válido para a soma e subtração. Tá? Que aqui, ó, menos 6 mais 6 vai dar 0. Né? Então, fica 3x e 9 mais 6 é 15. 15. Tá? Então, esse passar para o outro lado com o sinal trocado nada mais é do que fazer a operação inversa nos dois lados. Como eu estou fazendo uma operação inversa, aqui vai sempre dar 0, né? Menos 6 mais 6 é 0. Nem sempre 0, porque na multiplicação de divisão Tá, dá 2. mas tem um jeito de testar se esse valor que eu consegui está certo? Tem. Só deixa eu ver aqui. Aí aqui, ó, esse 3 está multiplicando, lembrando, né? Quando tem aqui, aquele pontinho lá significa multiplicação. A operação contrária é divisão, então eu vou pegar e dividir nos dois lados. Aqui, ó. Eu preciso... Aqui, essa câmera só grava 30 minutos seguidos. Olha aí, ó. É sempre legal vocês entenderem qual que é o passo a passo, porque permite vocês manipular essas expressões de forma muito mais precisa, né? Então vocês não vão depender de saber um jeitinho rápido de fazer, vocês vão entender muito bem o que está acontecendo. E saber a base da matemática é muito importante para resolver novos problemas que vocês não trabalharam antes ainda. Bom, aqui 3 dividido por 3 dá 1, né? Então agora fica só x, e 15 dividido por 3 é 5. Certo? Com certeza eu faria dessa forma aqui. Aliás, né, a gente não precisa fazer esses passos intermediários aqui, né, gente? De novo, a didática de passar para o outro lado com o sinal trocado, ela é válida como um atalho. Só que, ó, o que eu estou citando, o que eu digo que não é tão correto? Esse 3 aqui, eu estou passando ele para o outro lado, né? Só que ele não trocou o sinal. Ele está errado se trocar o sinal dele. Ele não está passando como menos 3. Ele está passando com a operação inversa. Então ele está passando 3. Só que agora ele está dividindo e não multiplicando. Tá. Se o 3 estivesse somando, ele estaria passando e subtraindo. E aí isso sim a gente chamaria de trocar o sinal. Tá. Tá? Beleza. Mas a pergunta de Jesus foi, tá, e se a gente não sabe... Tu fez a conta errada lá e tu gerou x igual a 4. Pois é. Você mandou lá somar. Eu fui lá e cheguei em x é igual a 4. Gente, eu dou aqui uma equação, né? Como o professor Maurício falou antes aqui, as coisas precisam ser iguais, né? Para isso ser verdadeiro, um lado precisa ser igual ao outro. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse x aqui, ó, e vou dizer que ele é igual a 4. E vou fazer aqui 3 vezes 4 menos 6. Porque desse lado aqui é 3x menos 6. Aqui dá 12, né? E 12 menos 6 dá 6. Isso é igual a 9? Não, né? Isso não é igual a 9. Então, por isso que o x não é 4. Ou seja, a gente substitui o x por 5, vai ficar 3 vezes 5 é 15, 15 menos 6 é 9. Pessoal, isso é muito importante, porque a equação você consegue sempre testar se o resultado final que você vai colocar certo. E você tem que abusar disso, porque a gente não sabe, né? A gente vai errar uma divisão, a gente vai errar uma soma lá. Então, na hora da prova, faça essa conferência rápida, botar o valor do x, jogar de volta para a equação e ver se está batendo a igualdade é muito importante. Bom, agora vamos resolver uns exemplos aí. Pode resolver o exemplo da 1 da face? Boa. Não, tá 4. Tá, não, peraí, tá adiantando. Tá, não, beleza. Eu não falei do... Não vou falar.
Bom, vou fazer uns exemplos aqui na lista, tá? Deve ser que teve algum. Isso aqui que eu escrevo, essa aqui é a resposta. Esse aqui não escreveu, não. A proporção é que deve ter algum quadro que não ela escreveu um problema que ela resolveu certo, mas acho que não era o mesmo quadro. Isso aqui é só corretíssimo, né? Esse padrão aí que tá sendo. Ah, estava negativo, não? E qual que era o resultado que deu para o Lourenço, lembra? É que o Lourenço tem que ser uma informação com o jogo. Pode ser igual ao final. Se você fazer tem que ser seguindo a conta aqui, Uma coisa legal é que tu pode criar novos métodos, né? Com facilidade. Bom, vamos lá. Resolvemos isso? Bom, vamos lá, gente. Vamos ver os exemplos aí e depois dar uma praticada. Assim, né, gente? Essa lista não tem nenhuma grande equação difícil, tá? Acho que a gente vai depois, a ideia é postar uma com desafios maiores, assim, tá? Mas essa aí é bem básica, assim, mas é o mínimo que vocês têm que dominar, tá? E depois ali eu botei algumas com, vocês vão ver, com x ao quadrado, tá? Mas todas elas não precisam da Bhaskara para resolver, então não é uma equação ainda assim, é uma equação de segundo grau, tá? Mas não é, não precisamos entrar na matéria da equação de segundo grau para resolver elas, tá? A gente vai depois fazer um exemplo delas. Tá bom. Tá, então começando com essa aqui, pessoal. Como que a gente faz quando a gente tem um número que multiplica uma operação de soma, subtração entre parênteses? Então aqui a gente tem o 4 que multiplica o x e que multiplica o menos 2, né? Certo. Então isso aqui vai ser 4 vezes 4x. Menos 8. Menos 4 vezes 2, que é 8, né? Igual a 12. Igual a 12. Tá, então o que dá pra fazer agora? Passar o 8. Né? Passa 8. Porque o passar 8 é a mesma coisa que eu somar 8 em ambos lados, né? Vou fazer mais 8 aqui. E mais 8 aqui, né? Daí, mais 8 menos 8 é 0. Então mais 8 aqui, mais 8 mais 12 é 20, né? Então fica 4x igual a 20, né? Daí o que a gente faz aqui? Aí isola o x, calcular o x, né? Aí ele passa Dá pra dividir ambos lados por 4, né? por 4. Lembrando, gente, vocês vão ver que sempre é assim, né? A gente joga o que é x por um lado e joga o que é x por outro lado. X. Tem um detalhe aqui que é importante. Sim. Oi? Aquele 2 6 não é essa conta? Como? Aquele 2 vezes 6 ali. Aquele 2 Não, é o exercício 2.6. É o número do exercício. É o 6 do exercício 2, tá?
Eu também me confundi, né? Quer dizer, a gente sempre vai jogar os x para um lado e números para o outro, junta os números de um lado, junta os x do outro, e aí no final a gente sempre vai chegar nisso aí, né? Vai ser algum número vezes x igual a um número. E a gente sempre passa esse número dividindo do lado. Tá, e como que eu testo se esse valor aqui está certo? Tem como eu testar se esse valor aqui está certo? Tu substitui o x por ele. Eu jogo esse 5 aqui, né? Tá, então vamos ver se ele dá Só certo. substituir o x por 5. Então. Fica 4 vezes 5 menos 2. Bom, eu vou roubar aqui o espaço. Igual a 2. Igual a 2. Então 5 menos 2 é 3, né? Então fica 4 vezes 3 igual a 12. 4 vezes 3 igual a 12. 4 vezes 3 igual a 12. 12 igual a 12. Gente, tem uma outra maneira de resolver essa equação aí. Alguém consegue um outro caminho, né? Aí, Lá do começo, lá fazer outra coisa. aí eu já ia ali cortar, já ia fazer x igual já ia fazer direto ali. Eu não ia Passar o saber. chuveirinho e passar o 4. Sim. Por exemplo, esse cálculo que tu fez de igualar ali o 8 para esse lado do outro, eu já não iria fazer. Não, beleza. Isso de novo a gente está fazendo só para Sim, estar não, tudo bem. E daí você tem mais certeza do Claro, que. claro. Outro caminho, eu vou fazer aqui no cantinho. Ao invés de eu fazer um chuveirinho aqui, eu divido ambos lados por 4. Que na verdade, se vocês forem pensar, como que eu resolvi isso aqui? Primeiro eu somei e depois dividi. Daí eu vou fazer o contrário, eu vou dividir primeiro e depois somar. Então eu vou dividir ambos lados por 4. Aqui fica só x menos 2 igual a 12 menos 4. 12 sobre 4. Daí 12 sobre 4 é 3. O 4 estava multiplicando, né, gente? Como aquele 4 estava multiplicando aquele parênteses, eu posso, não entre aspas, passar ele para o outro lado dividindo. Então, divide por 4 do outro lado. E daí fica x menos 2 igual a 3. E daí 2 passa somado, né? Na verdade eu somo em ambos lados. Mais 2 fica x igual a 5. Então dá pra fazer assim também, dá pra só passar o dividir ambos lados por 4. E a mesma coisa. Tá, Quer fazer isso aqui? Pode ser. E vocês viram que o parênteses ali não se alterou, né? Quando ele faz isso de passar o 4 para cá, o que está dentro do parênteses fica ali. Né? Você tem que sempre imaginar o parênteses, gente, como se fosse uma coisa isoladinha ali, né? E que eu não mexo. Se eu estou mexendo ao redor do parênteses, né? Que é o que ele fez aqui, eu não mexo dentro do parênteses por enquanto. Então pensa nele como um bloco, como uma coisa só. Pessoal, se eu faço isso aqui, eu tiro esse parênteses aqui, o resultado ainda é o mesmo? Ah, boa questão. Eu tirei o parênteses aqui, o resultado ainda é o mesmo? O Pedro está perguntando, gente, Não. se essas duas expressões são a mesma coisa. 4x menos 2. Esse lado aqui é igual a esse lado aqui? Não. Vocês têm que ter muito cuidado com o parênteses. Por causa da propriedade distributiva da multiplicação, né? Quando aquele 4 está na frente do parênteses, ele está multiplicando os dois termos de dentro do parênteses. Se eu só escrevo 4 vezes x menos 2, agora mostra o parênteses, Sim. aí eu passo a estaria multiplicando o x e não menos 2. Pode dar casualidade que algum exercício em específico acabe sendo a mesma coisa, tá? É. Mas isso não vai ser sempre verdade, vocês têm que cuidar muito do parênteses. Na verdade, isso poderia até ser uma questão. Vocês resolveram uma equação assim, né? É igual. 5, 4. Não vou complicar pra ver. Vou resolver esse exercício. Não vou sair do cronômetro. Deve ter um x que é fácil. Vai ser o resultado de uma coisa. Enfim. Tá. Aqui tem vários jeitos de começar a resolver, gente. Vocês percebem que, diferente desse exercício aqui, o 4 e o 12 eram múltiplos de 4, ambos. Aqui o 3 e o 2 não são múltiplos um do outro. Então, se eu ficasse fazendo esse truque de só dividir entre 3 ou dividir entre 2, eu vou trabalhar com fração, que normalmente é chato.
Então, ao invés de fazer esse truque, eu vou simplesmente expandir tudo e aplicar a propriedade associativa. Ou seja, eu vou escrever do lado esquerdo, mantendo igualdade aqui. Isso aqui vai ser 6x menos 4 é 3, 4 vezes 3? 12. Né? 2x mais 10. Tá? Né? Eu sei que isso aqui é a mesma coisa. E agora eu consigo subtrair por 2x de ambos lados. Né? Isso aqui vai ser igual a 4x menos 12. E esse outro vai ser igual a 10. E eu posso somar 12 de ambos lados. Né? Vai ficar 4x igual a 10 mais 12. E quanto que dá 22 sobre 4? 5,5. Por favor. Deixa ele passar. Deixa... bom, não faz. Portanto, que é símbolo de conclusão, gente. Talvez em filosofia vocês já viram isso. Portanto, x é igual a 5,5. Ou o símbolo do Brainiac. Símbolo do Brainiac. É o nome dele? Não, o símbolo do Brainiac. São 3 pontos. Brainiac da DC. Ah, tá, pode ser. Tá falando nerdolas. Tá falando nerdolas. Não peguei a referência. Gente, uma coisa importante que tá, ao fazer equações, tá? A organização do cálculo é bem importante, tá? Então, isso aqui não é à toa, tá? Que a gente, quem tem mais experiência, né? Na verdade, quando se tem bastante experiência, até não faz tanta diferença, porque a gente consegue se achar na nossa cabeça ali. Mas, se vocês têm dificuldade em equações, vocês notem que a gente está fazendo sempre o quê? Uma linha embaixo da outra, embaixo da outra, embaixo da outra. Quanto mais dificuldade vocês estão tendo, mais metódicos vocês precisam ser. No sentido de tomar menos atalhos possíveis, tá? Por quê? Quanto mais metódico está sendo aqui, mais passos tu está fazendo, se tu erra no final, é mais fácil tu indo para trás, voltar para trás e olhando onde tu errou. Entendeu? Se tu toma atalhos na tua cabeça ali e tu já escreve direto numa próxima linha, putz, vai ser difícil tu lembrar qual foi esse atalho. Mas tu tem tudo escrito ali, ó. Então é literalmente escrever tudo que tu pensa, tu escreve, linha por linha. Porque depois que tu erra, tu volta e vê. Ah, não, foi aqui, ó. Pô, era 3 mais 2 e eu botei que é 6. É um sinalzinho, entendeu? que você... Não, era assim. E aí tu volta atrás e volta. Gente, o super importante que eu esqueci de fazer, né? A gente chegou a 5.5. Será que é o valor certo? Não sei, hein? Tá estranho esse número. Tá estranho, né? Vamos descobrir. Então, a gente vai ter que testar em duas coisas diferentes aqui, né? Do lado esquerdo e do lado direito. Alguém se arrisca a dizer quanto que é 6 vezes 5.5? Dá 16,5. Quanto? 16,5. 16,5? 6 vezes 5.5. Tá estranho. 6 vezes 5 dá 30. Então, 6 vezes 5.5 tem que dar algo um pouco maior que 30. Eu acho que é mais fácil tu pegar a linha de cima, Maurício. 32,5. A linha de cima. Antes de tu fazer a distribuição. Que linha de cima? O início da questão. 33, eu acho. Ah, nossa, eu nem tinha visto que eu já tinha feito uma distribuição. A continha é mais fácil. Essa continha fica mais fácil. Dá 33, perfeito. Tá. Bom, nesse caso vai ficar 3 vezes 2 vezes 5,5. 2 vezes 5. Né? Que vai dar um... Como aqui eu expandi, dá 33, né? Esse vai dar 11. E vai ser 11 menos 4? Sim. 7 vezes 3? 21. Vocês entenderam o que o professor Maurício fez aí? Ele resolveu para a parte de esquerda da equação. Daí a parte direita da equação também tem que dar 21. Se der, ele vai passar agora 2 vezes parênteses x mais 5. Daí ele vai substituir o 5.5 no x. Se der alguma coisa diferente do 21, desse lado direito, então alguma coisa está errada. Então tá tudo
bem sobre a Terra. Deu o mesmo resultado nos dois lados. Tem alguém que não conseguiu acompanhar? Gente, por que é tão poderoso a gente conseguir testar o resultado e ver se é verdade? E é mais ou menos por isso que a matemática e a física, a química depois são consideradas ciências exatas. Imagina que vem um cara mentindo aqui, com muita maldade no coração, e diz para vocês que o resultado dessa equação é 3. Então, sei lá, se fosse em história, por exemplo, se eu dissesse, sei lá, o Pedro Álvares Cabral foi o primeiro cara que descobriu o fogo. Tá, gente, como é que vocês vão descobrir se isso é verdade? Não tem como, vocês não estavam lá naquela época. Na matemática não é assim que funciona. Se eu mentir para vocês, as minhas afirmações vão ter consequências, vocês vão saber que eu sou mentiroso. Vocês vão testar ou utilizar quaisquer métodos possíveis para ver se é verdade ou não o que eu afirmei. Então é por isso que é tão importante a gente ter rigor matemático na ciência. Por isso que essas regras todas são tão interessantes. Pelo menos para mim. Alguém tem uma dúvida pontual sobre a questão? Faltam 4. Vai ser 4G mais 4 vezes 1. Está dominando os fundamentos. Esse aqui é 4G e menos 4G. Aqui tem 4G e menos 4G. Até uma coisa que a gente fez ali, eu queria comentar. Hã? Mais quadrado. Não. Tu fica confortável em botar na direita. Tinha 4G. Ô, gente, uma coisa aqui, ó. Não sei se vocês notaram, né? Mas normalmente quando a gente vai jogar o x, a gente joga para a esquerda da equação, né? Por que isso? Tem um motivo especial? Hã? Vai se isolar. Isso é um bom motivo, que é a ordem que a gente dá. Isso é um bom motivo. Exato. Não, é o único motivo, né? É exatamente isso. A gente lê da esquerda para a direita. Logo, faz mais sentido botar o x na esquerda. Mas faz diferença de estar na esquerda ou na direita? Eu estou dizendo que uma coisa é igual a outra. Se eu inverter, elas continuam sendo iguais. Certo? Então, às vezes vocês vão ter casos aí, tá? Qual que é um exemplo? Ó, a 16 ali, ó. Deixa eu fazer a 16. Dá 2. Só uma pergunta. Tu conseguiu fazer 2 vezes 40. Vou pegar uma. 2 vezes. Olha, gente, nesse caso aí, tá? Vou fazer o chuveirinho aqui, né? 2 vezes 3 que é 6, 2 vezes menos 2c que é 4c, mais 5, igual 4 vezes c, não, 4 faz 9, né? É 4c mais 4. Mais 4 vezes 1 que é 4, tá? Agora, se a gente optar por trazer para a esquerda o meu c aqui, que é minha incógnita, eu vou optar com o c negativo. Eu vou fazer depois, não tem problema também, né? Mas aqui eu acho melhor sempre jogar para o lado onde ele vai ficar positivo, tá? E nesse caso aqui, eu vou jogar esse c aqui para lá, tá? Então vai ficar menos 4c, vai ficar mais 4c, né? Então 4c mais 4c. E vou deixar os números aqui, ó, 6 mais 5 e esse 4 aqui para cá com menos 4. Então 6 mais 5 é 11, 11 menos 4 é 7, igual a 4c mais 4c, que é 8c.
Tá? E aí, tá na direita, não faz diferença nenhuma, tá, gente? Eu posso... até assim, nesse passo final, eu vou admitir que eu inverto daí. Então eu só reescrevo botando na esquerda o 8C. E essas coisas são rigorosamente iguais, né? Dizer que 7 é igual a 8C é igual a 8C igual a 7. E aí agora eu passo 8 dividindo do outro lado. Tá? E se fosse em fração, eu deixaria assim. Tá. Né? Tá. Porque, ó, se eu optasse por trazer o Cs para a esquerda, que é o mais intuitivo aqui, né? Como é que ficaria? Ó? Ficaria o menos 4C para cá, né? Esse 4C vai vir para cá, vai dar menos 4C, menos 4C, vai dar menos 8C. E para cá eu vou trazer o 6, vai ser menos 6. 4 menos 6 é menos 2. O 5 vai vir para cá com menos 5, menos 2, menos 5, menos 7. Aí eu chego nisso aqui, ó. Se eu resolver trazendo as variáveis para a esquerda. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer mais um passo. E assim, eu tenho um negativo, um C negativo, não me interessa, eu quero saber o C. Não quero saber quanto que é menos C. Então aqui, sempre que eu tiver uma variável no final, chego no final, a minha variável ficou negativa, de novo, não tem nenhum jeito de consertar isso, que é lá no início eu passar para a direita. Vez da esquerda. Mas mesmo, já fez aqui, passou para a esquerda, ficou negativo, multiplico agora, só troco o sinal, na verdade. Troca o sinal. Tá? Que é equivalente a multiplicar por menos 1, tá? Você multiplica por menos 1 nos dois lados. Dá 8C igual a 7. Menos 1 vezes menos 8 vai ficar 8C, menos 7 vezes menos 1 vai ficar 7. Foi assim. Tá? Só inverte o sinal nos dois lados. E aquela também vai dar mais ou menos a mesma coisa, porque vai ficar um G para cá, outros para lá. Essa. Ó. 2 vezes 5 é 10. Menos 6G igual 4G mais 4. 4 vezes 1 é 4. Menos 4G Menos 4. mais 6. Ó, tem que tomar cuidado, gente. Menos 2, né? Vezes menos 3. Dá mais 6. Vai dar mais 6. 6. Tá. Isso aí. Agora então pode fazer isso, né? Passar o G para lá ou... Isso. Né? Assim, quem tem mais experiência consegue ver se eu passar para a esquerda tudo vai ficar negativo aqui. Tá? Então, eu prefiro e recomendo passar para a direita quando conseguir enxergar que vai ficar negativo. Tá? Então, aqui eu vou passar para cá. 10 igual. Esse mais 4 para cá como menos 4. Isso, menos 4. Esse mais 6 como menos 6. Menos 6 igual a 4G mais 6. E aí, Mais 6G. Tá? Inclusive 4G menos 4G. Quanto que Isso é? aí é 0. 0? É. Uma coisa menos ela mesma dá 0. Tá. Então 4G menos 4G Aí é 0. sobrou só 6G. Aqui vai dar... Menos 10, vai dar 0 aí. Vai dar 0. Olha. E aí, gente, eu cheguei aqui agora. E agora? Olha aqui. E aí? 0 igual a 6G. Quanto que é o G? É igual a 6? 6? É. Até igual a 0. Se fosse 6 vezes 6, dá 0? 0 de 0. Seria 0. Qual é o número que vezes 6 vai dar 0? 0. Então, G. Olha que essa aí é um bom exemplo. A tua dúvida, ela foi bem expressa na tua expressão facial. Qual foi o ponto aqui? 10 mais 4, 14. Menos 6. 10 menos 4 é 6. 6 menos 6 é 0. Ah, tá.
nada de mais. Então, 6 positivo mais 6, menos 6 negativo dá 0. 6 Isso, igual a tá, 0. exatamente. Vai ficar 6 menos 6. Que é 0. Legal, Bom sinal. Gente, o último exemplo, que é quando tem fração. Ah, tá. O que a gente faz quando tem fração? O denominador? Chega ao denominador? Não? Então, No denominador? isso. De novo, tem dois caminhos aqui, tá? O caminho mais difícil eu acho que é esse, mas eu vou fazer Ah, é o primeiro. mais difícil esse. É. Que é o quê? Eu vou juntar essas duas frações aqui. Se não tem nada, é sobre 1. Tá. Né? Então eu vou juntar 5 e 1 é 5, né? O denominador comum. Você quer o número e 1 é o próprio número, né? Sim. E aqui vai ficar 5 dividido por 5 é 1, 1 vezes 3A, 3A. 5 dividido por 1 é 5, 5 vezes 2 é 10. Agora, eu tenho 5 que divide todo esse lado de cá. Tá? Ó, o 5 está dividindo todo este lado aqui, ó. Até vou botar um parênteses aqui para ficar claro. Que esse 5 está dividindo todo esse. Tá, ó. Começando daqui, tá? Tem uma fração. Lembrando que eu acho esse jeito mais difícil, tá? Tem outro jeito. Então aqui eu posso juntar no mesmo denominador, que é o que a gente faz com frações, né? Normal, mas se não tivesse esse A, se só 3 quintos mais 2. É 5 vezes 1 jogado para juntar. Isso. Tá. Embaixo isso, 5 vezes 1. Tá. Quando é um número e 1, né, o denominador comum aqui que eu coloco é o próprio número. 5 vezes 1 é 5. Tá? Aí, esse 3A é por quê? Porque é 5 dividido por 5, que dá 1 vezes 3A é 3A. Ou, lembrando, pensando daquela outra forma, que é multiplicando assim, né? 3A vezes 1 é 3A. E aqui é 2 vezes 5, né? Que é a mesma coisa que fazer 5 dividido por 1 é 5 vezes 2. 5 vezes 2 é 10. Basicamente, você faz a... Isso, é a mesma coisa. Aí, depois que eu fiz isso, eu posso passar esse 5 para o outro lado. Por quê? Porque o 5 está embaixo de tudo isso aqui, ó. Se ele está embaixo de tudo isso aqui, quer dizer que ele está dividindo esse lado todo, né? Então, estou pegando toda essa lado equação dividindo por 5. Então, para eu tirar ele dali, eu multiplico por 5. Então, aqui eu passo ele multiplicando por 5 para o outro lado. E sai daqui de baixo. Tá certo. Agora sim. Tá? Cheguei lá. O que eu faria, tá? O que eu faria? Começando daqui, ó. Vou partir daqui. 3A sobre 5 mais 2 igual a 8. Gente, não preciso juntar a fração se eu só agregar. Bom, esse 2 está aqui, né? Eu posso passar ele para o outro lado. Tá? Então esse 2 passa para cá. Fica 3A sobre 5 igual a 8 menos 2, que é 6. Tá? 8 menos 2. 2 passou para o outro lado, subtraindo. Agora, nesse ponto final aqui, 3A sobre 5 igual a 6. Esse 5 é do mesmo jeito lá, né? O 5 está dividindo desse lado aqui, passa multiplicando. Tá? Então fica 3A igual a 6 vezes 5. 6 igual a 20. E agora... Podendo evitar, né, juntar frações e tal, é melhor. Ah, tá. Ok. Tá maravilhoso.
bem mais simples. Bom, a gente tem 5 minutos aí se alguém quiser resolver. Tá? Quer que resolva mais uma? Com fração? Tá. Esse o senhor colocou para nós no grupo? Oi? Esses exercícios. Tem. O senhor colocou para nós. Sim, tá lá, tá lá. Tá. Até vou fazer. Bom, eu ia fazer uma mais difícil. Professor, vai dar 3 a 4. Tá, é boa. Quem é que pediu? Eu. A 4 tem as coisas ali, né? Tá, mas antes de fazer, vou fazer a 2, não, vou fazer a 2. X ao quadrado. É que eu esqueci como é que faz a partir da 3. Tá? Vou jogar o que é número pro mesmo lado. Os 16 estão do outro lado, são mais, tá? O 4 que está dividindo, ele passa está multiplicando, passa por dividido. X ao quadrado 4. Tá? É 16 sobre 4 é 4. E qual é a raiz de 4? E lembrando, gente, que agora eu tenho uma potência de 2. É como se eu fizesse agora, para tirar essa potência, a raiz quadrada. Porque, ó, a raiz é a operação inversa da potência. Raiz quadrada de 4. X igual a 2. 4 igual a 2. Aí, né, raiz quadrada de x ao quadrado é x. E raiz de 4 é 2. Tá, isso aqui não precisa fazer, né, gente? Lembrando que a didática é, se eu tenho x ao quadrado igual a 4, isso é x igual a raiz de 4. O quadrado passa como raiz, e o mesmo eu faria com a raiz, né? Se fosse raiz de x igual a 4. Tem raiz de x igual a 4, eu vou tirar essa raiz e agora eu elevo ao quadrado. E aí daria x igual a... Varia, x igual a 25. Então a raiz de 25 tem que ser igual a 5. Igual a 2. 2 ao quadrado igual a 4. Também. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 16 é 0. Perfeito. Não consegui. Tchau, tchau. Tchau.